Bom dia, hoje segunda-feira, 27 de abril, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Apesar da agenda da semana mais curta, por conta do feriado de 1º de maio, a gente tem uma agenda relevante, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o dado mais relevante é a reunião do Copom, que terminará na quarta-feira à noite, provavelmente com aumento da taxa Selic e aí atingindo os 13,25%, essa expectativa aí da maioria do mercado. E nos Estados Unidos, as expectativas são por conta do PIB por lá e também da reunião do FONC, E na reunião em si não deve ter nenhuma mudança, mas sim depois a ata do FONC, que é o dado mais relevante. Por aqui saiu o INCC, que nada mais é do que o Índice Nacional da Construção Civil, e ele foi uma alta, apresentou uma alta de 0,65%, enquanto que a mediana era uma alta de 0,74% esperado pelo mercado. Hoje a agenda não é, tanto no Brasil quanto lá fora, não é tão forte, tão relevante. Hoje aqui ainda tem a divulgação da arrecadação de março, às 2h30, e a mediana esperada é de 96 bilhões de reais. Fora isso, agora teve o relatório mensal da dívida pública, às 9h30, e a presidente faz reunião de coordenação política às 17 horas. O governo falando até num pacote aí de infraestrutura, tentando ter uma agenda, o governo, positiva em relação a crescimento. Querem divulgar, saiu no final de semana, novamente a Dilma falando aí de uma agenda positiva para pacote de infraestrutura, que seria rodovias, aeroportos, aeroporto em Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, ferrovia Norte-Sul, então assim, a concessão de 4 rodovias também. Esses aí seriam os principais dados em relação aos pacotes de infraestrutura. Vai destacar o Focus, falar de 2, 3 principais pontos aqui. O IPCA para 2015 apresentou nova elevação, saiu de 8,23 para 8,25 e a retração do PIB projetado para esse ano apresentou uma piora, digamos assim, que era na semana passada queda de 1,03, foi para uma queda de 1,1%. De retração aí no país. O câmbio variou muito pouco, então não vale nem a pena a gente discutir, mas todos os índices, indicadores inflacionários subiram, GPDI, IPCA, preços administrados, então tudo subindo aquilo que a gente já vem destacando em termos de inflação, não só superando a meta, mas em níveis estratosféricos. O IPCA para 2016 não mudou, na casa de 5,60. Lá fora as bolsas operam em alta, Na hora que a gente viu os futuros nos Estados Unidos operavam um Dow na casa de 0,26, o S&P na casa de 0,20%. A Europa chegou a operar mais cedo em queda, com preocupações com a Grécia, e depois passou a operar em alta. O ministro da zona do euro de finanças destacou que não existe ainda um plano B para a Grécia, mas bolsas operando aí no terreno positivo. Vale o destaque só que a Fitch rebaixou a dívida do Japão, o rating de dívida do Japão, falando que eles acabaram não tendo medidas fiscais sobre isso, mas nada muito relevante, e o lucro industrial da China apresentando queda. O próprio um executivo do economista-chefe do Banco Popular da China, do povo da China, ele destacou que a China não precisa de fortes estímulos para impulsionar o seu crescimento. Ele falou isso hoje, A gente não acredita que a China precisa sim, vem mostrando uma desaceleração muito forte, e é óbvio que um crescimento ainda na casa de 6,5%, 7% numa base muito maior, mas mesmo assim sem estímulo difícil ver um crescimento aí, uma manutenção desse crescimento forte. A gente já destacou na agenda lá fora, agenda semanal, e hoje vale a pena destacar o PMI nos Estados Unidos às 10h45 de serviços de abril e o Fed de Dallas aí revelando o índice de atividade das empresas do mês de abril às 11h30, agenda lá fora fraca, E o que deve nortear, vamos ficar atentos também ao Copom, a ata do Copom, ao FONC, a ata do FONC e, obviamente, o dado mais relevante aí, o PIB dos Estados Unidos. Agora, para falar como é que abriu aqui o futuro, a parte de dólar e bolsa e oportunidades de investimento, eu convido aqui o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP.
Bom, Celso, as bolsas mundiais trabalhando no campo positivo e a nossa bolsa indo na direção contrária. No momento, o índice futuro trabalhando com queda aproximadamente de 0,6%, lembrando que a gente teve uma forte valorização do nosso índice na última semana. Então a gente está passando por um período aí de uma possível realização. No último pregão, o índice Bovespa teve uma valorização de 1,63%, fechou cotada a 56.594 pontos. Vale ressaltar que o futuro também fechou nessa mesma proporção, enquanto o dólar teve aí uma desvalorização de 0,77%, cotado a 2,957. No início dessa manhã, o dólar trabalha próximo à estabilidade. Vale destacar que no último pregão, as ações que mais tiveram altas, que contribuíram para a alta do índice Bovespa, principalmente aí o setor de mineração e siderurgia, tá? As ações da Vale foram um destaque da movimentação de altas. Vale 3 teve uma alta de 10,7%, enquanto a Vale 5 teve uma valorização de 6,8%. No campo de queda, a gente teve aí as ações da Localiza, CCRO e Brasil Foods caindo na casa de 3% cada uma. No último pregão, nós também iniciamos duas novas oportunidades, nós recomendamos para vocês. Nós iniciamos 2 vendas para Swing Trade. A primeira venda foi dada em Vale 5, a gente vendeu o papel a R$ 18,54, temos um alvo da operação em 16,60 e um stop em 19,15. E também iniciamos uma venda em Uzi Minas, a venda foi dada a 6,09, a gente tem um alvo a 5,30 e o stop a 6,30. Gostaria de ressaltar que os stops das operações não são automáticas e se porventura o ativo evoluir 3% do preço de entrada, reduzir parcialmente a posição e ajustar o stop para o ponto de entrada. Nesse pregão nós estamos monitorando alguns papéis que podem gerar oportunidades. Primeiro, atentos aí no setor de papel e celulose, estamos monitorando Fibria, Suzano e Klabin. Destaque aí para Suzano e Klabin, estão bem interessantes para a gente tentar expor uma compra nesses papéis. Também estamos monitorando as ações da JBS, que ela pode gerar tanto um day trade quanto um swing trade, tanto na compra quanto na venda. Gostaria de desejar a todos uma excelente semana, boa segunda-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo, por aqui, né? A Petrobras, expectativa aí na parte de empresas da Petrobras, a expectativa com as assembleias essa semana para a escolha, né, dos novos conselheiros aí de administração da companhia. A informação de que o Murilo Ferreira, indicado pelo governo, pode vir a presidir esse conselho. Coitado do Murilo, né, que depois de ser CEO, né, CEO da Vale, todos os problemas da Vale, com queda do preço do minério, ele também vai ter que se preocupar com a Petrobras. E a entrevista também do Bendini no jornal O Globo, né, falando que vários projetos da estatal podem sofrer atrasos. Vale o destaque também pela Morgan Stanley rebaixando a companhia para a venda, acreditando que suas ações da Petrobras podem cair 15%. O que é interessante é que os investidores institucionais locais não têm um ativo, não compraram Petrobras, não possuem um ativo em carteira na sua grande maioria, né? Os investidores institucionais estrangeiros é que possuem Petrobras em carteira. E basicamente, a maioria do sell-side, ou seja, a maioria das recomendações que a gente vê das corretoras é para venda ou posição neutra em Petrobras. Hoje escreveremos um relatório, né, sobre Petrobras, compilando os dados da última conference call, a elevação da dívida e também sobre ON e PM, esse ratio aí que abriu muito para a favor das ONs. Acho interessante. Quem tem um ativo, se quiser manter, acho que só uma fence. Quem não tem, ainda não é hora de entrar. A gente acredita até que o ativo possa sofrer aí no curto prazo por conta desse forte ali, negociando, né, a uma dívida muito elevada, dívida líquida sobre EBITDA, na casa de quase 5 vezes. O CAPEX, né, os investimentos não se reduziram, não houve uma redução significativa, e fora que a companhia pretende vender 13 bilhões de dólares em ativos. Não é tão fácil assim, devido ao atual cenário, vender ativos desse montante todo. Na Vale ainda escolheu o Barclays para assessorar a venda de ativos na Austrália, a companhia, devido ao cenário mais desafiador, reduzindo, né, ativos, vendendo ativos, desinvestindo, o que é normal nesse cenário. E a Gafisa reportou uma prévia operacional que surpreendeu positivamente, tá? Principalmente a parte de vendas. As vendas no trimestre cresceram 77%, primeiro TRI de 2015 contra primeiro TRI de 2014. Já os lançamentos apresentaram
uma queda de 41%. O que aconteceu então? Eles venderam estoque. Tem que só saber qual foi o nível de preço que eles venderam, se eles deram um grande desconto ou não. Mas a princípio os números surpreendem positivamente, indo na contramão do que a gente tem visto no mercado. O que a gente tem visto no mercado? As empresas lançam menos, mas vendem menos. E aí tem tido um número grande de distratos, acaba tendo um aumento no estoque. A Gafisa lançou menos, mas vendeu bem mais. E aí ela vendeu estoques. Tem que só checar o que ela vendeu, qual foi o desconto que ela deu o retorno em relação a esses imóveis. Se ela deu um desconto muito grande, é óbvio que o retorno acabou sendo muito baixo. E isso também prejudica a companhia. Mas diria que a prévia foi positiva nesses primeiros números. Vale destacar leilão de energia também. O Pão de Açúcar informando um plano de investimentos de 1 bi 350. A gente acha que o ativo está negociando a níveis elevados. E destacar que nessa semana ainda tem resultado de Vale para sair, Bradesco, Santander, Klabin, Brasil Foods, Cielo, Natura e Embraer. O fluxo na casa na sexta-feira foi de locais net comprados, em 8 milhões de reais apenas. Eles compraram Vale 5, Brap 4, Bradesco 4, Petro 3 e Susb 5. Foram vendedores de Vale 3, aí a gente teve, um pessoal montando long short, Brap 4 contra Vale 3 e Vale 5 contra Vale 3 também. Venderam CCR, Cielo, CETIP e BB Seguridade. E nas duas pontas, Petro 4, Itaúsa, o GPA e Gerdau. Já os estrangeiros foram net compradores, mais um basket aí relevante, estrangeiros comprando, bolsa ainda aqui, de 131 milhões de reais. Esse é o destaque, os estrangeiros net compradores em 131 milhões de reais. Eles compraram Petro 4, Vale 3, Banco do Brasil, Bradesco e o GPA. Foram vendedores de Pão de Açúcar, Brap 4, Petro 3 e Cosan, a parte da CZTL 33. E nas duas pontas, Copasa. Vale destacar a mesa de aluguel Petrobras, mais uma vez, destaque em aluguel aumentando consideravelmente. Petro 3 saiu de 250 milhões de ações para 279 milhões de ações na semana passada. 29 milhões de ações a mais. É impressionante aí, mais de 10%, quase 10% de aumento, mais de 10% de aumento. Vale 3 também chamando a atenção, mas está difícil aí de encontrar, dado que a taxa está bem alta, acima de 7,5%, e Pão de Açúcar foi outro destaque aí na taxa de aluguel. Lembrando que hoje nós temos ainda nossa reunião aí, o UFC, para falar das carteiras Top Pick, a carteira Short também, e a nossa área de análise pretende enviar aí o relatório também para falar sobre Petrobras. Um grande início de semana e segunda-feira